Eu sou a Giane Lima, criadora do Método Marma. Eu tenho certeza que se você engordou uma vez na sua vida, fez dieta restritiva e emagreceu, depois você provavelmente voltou a engordar. Já aconteceu isso comigo e eu tenho certeza que deve ter acontecido isso com você. E a gente vai falar hoje por que isso acontece. Vou dar um dado de uma pesquisa de Oxford, do Reino Unido, e vou te contar qual é a saída. Porque eu não estou aqui para ficar falando de problema e não te dar a solução. Nós aqui do Método Marma, nós trabalhamos com solução. Então eu te trago o problema para ilustrar a sua vida e a minha, e eu te mostro como eu saí desse problema e como você também pode sair dele, ok? O efeito sanfona ele começa quando? Quando eu mudo meu estilo de vida radicalmente. Então, lá em 2012, 13, quando eu comecei a ter consciência de que eu precisava emagrecer, a primeira coisa que eu fiz foi mudar radicalmente. E aí é o primeiro erro que você comete, porque você sai do 0 e quer chegar no 10. Então vamos falar de mudanças radicais na alimentação e na atividade física. Então eu comia um montão de doce, eu não me exercitava e um dia eu resolvi que a partir de hoje, se eu como doce o dia inteiro, belisco o dia inteiro, eu como massa, eu tomo suco açucarado e tudo mais, a partir de amanhã eu tiro tudo. E aí eu começo a comer salada e filé de frango. E eu estou há 10 anos sem me exercitar, amanhã eu vou correr 1 hora. O nosso cérebro, o nosso corpo, como é que ele recebe essa informação, dessa mudança radical? Ele começa a pensar assim, meu cérebro, quimicamente, isso é um estresse, porque o nosso corpo trabalha para manter a nossa sobrevivência. Então, qualquer coisa que saia do padrão imediato dessa forma radical, sem criar uma escala, sem criar uma evolução, ele entende como um estresse, uma coisa que chegou de repente. E aí o meu cérebro, ele começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, eu já falei aqui. E nosso corpo é bem inteligente e ele detecta que aquele hormônio não pode ser alimento para células, porque um hormônio do estresse ele não é legal para o nosso corpo. E o que ele faz? O corpo precisa então absorver aquele hormônio. E como é que ele absorve esse hormônio? Em formato de gordura. E aí ele vai se depositando nas vísceras, nas paredes, e aí vai criando aquela capa de gordura. Que a gordura acaba que, num nível aceitável, ela é uma proteção. Só que, conforme você vai tendo essas mudanças muito radicais, de repente, o corpo, então, cada vez mais vai acumulando, porque ele pensa assim, olha, opa, essa doida comia um tantão de coisa e agora ela parou de comer tudo. O que eu preciso fazer para manter minha sobrevivência? Eu vou, então, guardar um estoque, porque eu preciso de combustível para funcionar. Então, a cada vez que você entra numa dieta restritiva, que você começa a fazer atividade física em demasia, o teu corpo começa, então, a estocar. Então, por isso que você emagrece, depois você engorda mais do que você estava antes. Então, esse é o efeito sanfona, ok? Lá o estudo que eu falei para vocês no começo da Oxford, ele mostra que cada vez que quanto mais você coloca o seu organismo, o seu corpo nessa condição de comer muito, depois comer nada, não fazer nenhum exercício físico, depois fazer muito exercício físico e voltar ao modo de funcionamento antigo, você está criando a condição ideal para você ter um processo inflamatório no teu corpo. É assustador, né? E outra coisa, desse processo do efeito sanfona, ele também pode desencadear diabetes, pode desencadear pressão alta, um problema cardiovascular. Então, não tem nada de saudável você colocar o teu corpo nesse ciclo vicioso. Então, eu como muito, não exercito nada,
não tenho consciência da minha vida, aí eu passo para um período que eu não como nada, que eu me exercito muito, continuo não tendo consciência do que eu estou fazendo, emagreço e no minuto seguinte, quando eu já atingi o meu objetivo, eu volto a comer. E aí, quando eu volto a comer, eu volto a engordar e aí eu fico insatisfeita e volto a não comer. Então, a gente cria um círculo vicioso, é um comportamento vicioso. Então, eu atendo pessoas que falam, eu emagreço para poder comer depois. Só que cada vez que ela emagrece, para ela poder comer mais depois, ela engorda mais. Então, vai ficando cada vez mais desafiador emagrecer. E aí a pessoa começa a acumular doenças. Então, ela fala que ela não está emagrecendo por conta das doenças. Então, do processo inflamatório, da diabetes, da hipertensão, de algum problema vascular ou cardio, de dores. E aí a pessoa não percebe que ela criou isso. Então, não é o contrário, eu engordo porque eu tenho diabetes. Não, eu criei um diabetes e por isso eu continuo engordando. É só a gente entender de trás para frente como é que o processo acontece, tá? Claro, tem problemas genéticos, claro. Nunca é uma coisa só. Mas normalmente as pessoas que começam a consumir muito doce, muita massa, muito pão e por conta disso começa a engordar, por conta disso também vai adoecer. E aí entra o efeito sanfona quando ela resolve emagrecer, ok? Como evitar o efeito sanfona? Que deve ser a pergunta que deve estar aí na tua cabeça. Quando é que ela vai falar como evitar o efeito sanfona? Claro que se fosse simples, né? A resposta é óbvia. Como é que eu evito o efeito sanfona? Para de emagrecer e engordar. Se o efeito sanfona é emagrecer e engordar, então você para de emagrecer e engordar. Se isso fosse tão simples, né, gente? A gente estava vendendo a peso de ouro essa solução. Mas não é. E as pessoas querendo essa solução mágica, elas recorrem a algumas coisas que não são muito boas para a saúde delas. Então eu vou ensinar aqui para vocês, e tudo muito embasado em ciência. O método Marma, eu juntei ferramentas de coaching, neurociência, que é o que a gente vai falar hoje, meditação com visualização guiada e psicologia positiva, ok? Como eu acredito no mundo holístico, eu também acredito que as soluções vêm juntas de várias maneiras, então por isso que é um método. O método no meu entender, o meu método eu criei porque durante todos os meus estudos, durante toda a minha trajetória profissional e de vida, eu fui colhendo informações e aquelas informações faziam sentido. Quando fazia um pouquinho mais de sentido, eu me aprofundava nos estudos. Então, com todo esse tempo de estudo, de pesquisa, de curiosidade, de prática, eu então criei um método. Então, o método eu sempre brinco que é um caldeirão, onde eu peguei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, e pus lá e dei uma mexida e criei o método Marma. Eu acredito muito no que eu estou te falando, porque tudo que eu fiz, eu experimentei em mim primeiro. Eu não quis experimentar nos outros primeiro. Primeiro eu experimentei em mim, porque se desse certo comigo, muito provavelmente daria certo com os outros. Eu era a pessoa mais crítica do meu método, eu era a pessoa mais cética do meu método, eu era a pessoa mais objetiva. Eu tinha que ser a minha própria, vamos usar essa palavra, eu não gosto muito, mas a minha própria cobaia. Porque eu fiquei anos engordando, anos sofrendo o efeito sanfona. Precisava descobrir um caminho para acabar com aquilo. Por que as dietas não davam certo? Por que eu achava que sozinha eu não ia conseguir? Então, eu fui estudar. E aí, onde eu achei uma explicação que caiu para mim, assim, muito bem. A neuroplasticidade, gente.
Lembra que em algumas lives eu sempre falei que eu sou, bom dia, que eu sou uma pessoa muito questionadora, muito curiosa? E simplesmente eu nunca aceitei passivamente o que as pessoas traziam para mim. Eu ouvia as pessoas, guardava aquilo e ia buscar o que fazia sentido para mim. E a neurociência começou a fazer muito sentido. Por quê? Porque vinha de encontro com o que eu já trabalhava e já acreditava. Acredita-se na neurologia, como é que eles separavam o cérebro? O cérebro era compartimentado. Imagina aqueles armários de arquivo. Aquilo, para a neurologia antiga, era o cérebro. Então, ele era compartimentado. Então, tinha a área da visão, a área da audição, do olfato. E quando acreditava-se que quando uma pessoa perdia parte daquele cérebro, então ela perdia aquela função. Então, uma pessoa que sofria um acidente ou que sofria um acidente vascular e ela perdia a área da linguagem, por exemplo, acreditava-se que essa pessoa ela nunca mais voltaria a falar. E aí, como tudo na vida evolui, veio a neurociência. E eles perceberam, começaram a pesquisar que essas pessoas que perdiam parte do cérebro, elas poderiam, por exemplo, essa mesma pessoa que perdeu a parte da linguagem, ela voltava a falar. E aí eles não entendiam como, se ela perdeu uma área do cérebro que era destinada à linguagem, como é que essa pessoa voltou a falar? E então eles começaram a pesquisar. E eles descobriram que os neurônios, eles são capazes de se regenerar, de criar novos neurônios. Antigamente achava-se que nós tínhamos 3.000 e tantos neurônios e conforme a gente ia envelhecendo, eles iam morrendo. E que acreditava-se ainda que os homens tinham mais neurônios que as mulheres. Isso tudo caiu. Graças a Deus, isso tudo caiu. Com a estimulação, outros neurônios assumem a função perdida. É isso. E aonde eu quero chegar com isso, com essa neuroplasticidade? Como é que você cria novos neurônios? Porque eu vejo que as pessoas que ficam nesse efeito sanfona, elas acreditam que elas têm um caminho só, que é comer e fazer dieta. Emagreceu, volta a comer, engordou, volta a fazer dieta. Qualquer pessoa que queira sair de um padrão, o que ela está utilizando? Ela está utilizando a neuroplasticidade do cérebro dela. Então, uma pessoa que ela quer emagrecer, então qualquer pessoa que queira sair de um estado, de um ponto A e queira chegar no ponto B, fazendo coisas diferentes, ela vai usar a neuroplasticidade dela. Muito bem. Então tá, Jenny, você falou que o cérebro ele tem capacidade de se regenerar, você disse que cria novas sinapses, que surgem novos neurônios. Como que eu faço isso? Como é que eu estimulo? Porque só saber das coisas e não colocar em prática, conhecimento guardado não tem valor. O conhecimento ele só tem valor quando você multiplica ou quando você entra em ação. Como é que você pode, então, fazer? Primeiro ponto, aprender novas coisas. E aí, no processo de emagrecimento, o melhor estímulo que você pode dar é autoconhecimento. Perca um tempo com você. Separe 5 minutos do seu dia para você se autoconhecer. O que eu gosto de fazer? O que eu sou boa? Que vontade que eu tenho de fazer algo novo? Qual o hobby que eu tinha e não pratico mais? Então, adquira novos conhecimentos. O primeiro conhecimento que você tem que adquirir é o seu, tá? Eu atendo pessoas que, depois de terem engordado muito, não sabem mais, não perderam a referência de quem elas são. Então, adquira um novo conhecimento, começando de você. Sair do automático. Então, toda vez que eu pego uma dieta, ou seja ela de um médico, de uma nutricionista, de uma amiga, eu estou fazendo aquilo sem pensar, sem consciência. Então, sair do automático quer dizer trazer, lembra que eu já expliquei da consciência, que é a pontinha do iceberg. Quanto maior for o pico desse iceberg, mais consciência eu tenho.
que é sair do automático? Todo dia eu faço a mesma coisa, né? Tem aquela música antiga, todo dia ela faz tudo sempre igual. Como é que eu saio do automático, pessoal? Todo dia você pode escolher alguma coisa para fazer diferente. Então, se você todo dia faz um caminho X para ir até o açougue, por exemplo, você pode, então, hoje eu vou por essa rua, amanhã eu vou por aquela. Coisas bem pequenas, para você deixar de fazer igual. Faça um caminho diferente. Se você hoje está na quarentena e tem que limpar a sua própria casa, todo dia você começa a limpeza pela cozinha, começa hoje pelo banheiro. A sua alimentação. Você come sempre a mesma coisa? Se você resolve que você quer comer saudável, você só come alface, tomate e filé de frango? São só essas 3 comidas que são saudáveis na vida? Que tal você conhecer uma comida nova? Então, sair do automático cria novas sinapses. E eliminar as distrações. O que eu chamo de distração? Uma pessoa ocupada demais é a pessoa mais distraída do mundo. Por quê? E normalmente as mulheres falam isso. Eu faço mais de uma coisa por vez. Faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo, ou quando eu me mantenho muito ocupada, eu não estou tendo consciência e eu não estou aprendendo nada, portanto eu estou no piloto automático. Então, às vezes, eu ouço muitas pessoas falarem assim, nossa, eu faço milhões de coisas o dia inteiro, eu estou ocupada o dia inteiro, mas no final do dia, eu tenho uma sensação de que eu não fiz nada. Por quê? Ela não produziu, ela não aprendeu, ela não viu o resultado das atitudes dela. É a mesma coisa que acontece com a comida. Se eu estou ocupado o dia inteiro, eu como e não registro o que eu comi. Se eu não registro o que eu comi, o meu cérebro não entendeu que eu me alimentei. E eu simplesmente estou acumulando comida dentro de mim. Então, eu te dei 3 dicas para você trabalhar, para você criar novas sinapses e você sair do efeito sanfona. Primeiro, aprender algo novo todos os dias. Pequenas ações geram grandes transformações. Ok? Nem que seja aprender uma música nova, uma receita nova, um alimento novo, um exercício novo. Começa com 5 minutos, aumente para 10, 15, 20, vai criando uma escala de progresso e você vai todo dia colocando algo novo na sua vida. Você está tendo um novo aprendizado. Sair do automático. Toda vez que você perceber que você está fazendo tudo igual, todo dia, ontem eu fiz essa mesma rotina, deixa eu criar um roteiro diferente. Já falei aqui da diferença da rotina do roteiro. Rotina é fazer todo dia a mesma coisa. Roteiro, eu escrever o que eu vou fazer e eu ter flexibilidade caso aconteça alguma coisa. Então, quando eu tenho rotina, eu estou no automático. Quando eu tenho um roteiro, eu tenho um esqueleto do que eu posso fazer e se tiver uma intercorrência, eu posso fazer diferente. Eu estou liberada, eu tenho liberdade para fazer diferente. E terceiro, eliminar as distrações. Parar de ser uma pessoa ocupada para você ser uma pessoa produtiva. Percebe que quando você engordou demais, fez dieta, muito exercício, emagreceu, voltou a comer demais, você não aprendeu nada, você continuou no automático e você está ocupado e não eliminou essas distrações? E aí você não está usando a sua neuroplasticidade. Você está ainda vivendo como a ciência antiga dizia, com o cérebro compartimentado, cada coisa na sua gavetinha. Então você precisa dar um start. Só que adianta você ter um insight e falar, opa, entendi, e não fazer nada com isso? Não adianta. O teu cérebro, para ele criar novas sinapses, tem que conhecimento, ação. Ver resultado, comemorar e voltar novo conhecimento, nova ação, nova comemoração, novo resultado. Aliás, novo resultado, nova comemoração. Então, toda vez que você aprender algo,
Você precisa pôr esse aprendizado em ação. Não adianta dizer, ah, entendi, mas não colocar em prática. Você só entende que você aprendeu quando você faz uso do seu aprendizado. Se você não fez uso do que você aprendeu, do que você acha que você aprendeu, você não aprendeu. É a mesma coisa de você olhar uma pessoa e falar, ah, entendi como faz essa receita. E aí na sua cabeça você realizou que você entendeu. Aí você não coloca em prática. E aí você fica só replicando aquela receita. Não, mas eu aprendi na televisão a receita da panqueca matinal, que é, vai esse ingrediente, mexe, põe na panela e faz. E aí você realiza no teu cérebro o que você aprendeu, só que você nunca fez a receita. No dia que você vai fazer a receita, o resultado não é o que você acha que você aprendeu. Então a prática é o que corrobora o teu conhecimento, tá? Então só quando você põe em prática que você entendeu, é que você fecha o ciclo da neuroplasticidade e aí você tem a chance de sair do seu efeito sanfona. Tá ficando claro isso para vocês, pessoal? Eu quero chamar a atenção aqui para vocês entenderem como o processo de emagrecimento é um processo de transformação de vida. E que se eu conseguir mostrar para você que a transformação vem com trocas de padrões, com trocas de crenças, com trocas de comportamento e ação é a mesma coisa, eu estou cumprindo a minha missão. Se eu conseguir quebrar tabus de conversar sobre emagrecimento de uma forma sustentável, de uma forma onde há aprendizado, eu já estou também cumprindo a minha missão. Eu resolvi falar de emagrecimento de uma maneira que eu não vejo as pessoas falando. Emagrecimento é transformação de vida. Quando eu termino um processo de emagrecimento com alguém, a pessoa fala assim, nossa, eu comecei o processo com você para emagrecer 10 quilos em 3 meses sem dieta. Eu consegui emagrecer os 10 quilos. Mas eu tenho uma lista de ganhos aqui que é autoconhecimento, autoestima, saúde. Eu mudei a minha vida profissional, mudei a minha vida pessoal, os meus relacionamentos mudaram. Então, quando você ouve isso, eu tenho a certeza que emagrecimento é um processo de transformação, não é um peso na balança. Então, por isso eu quero cada vez mais falar desse assunto, para que isso pare de ser um tabu. Até para você entender que você precisa do processo de emagrecimento, você precisa aceitar onde você está. Então, eu estou bem feliz de estar conseguindo falar sobre esse assunto, cada vez mais embasado, para as pessoas poderem discutir isso de uma maneira construtiva, que mais pessoas possam falar desse assunto, que mais pessoas possam compartilhar sobre isso, que a gente possa falar dos nossos medos, que a gente possa falar das nossas conquistas, que a gente não tenha idade como parâmetro, que a gente tenha só vontade de conhecimento e de evolução, ok? Então, por hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma pessoa que você gosta. Vamos impactar a vida das pessoas com coisas boas que façam elas crescerem. Eu agradeço a sua companhia aqui. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada.